ensino doutrinário sólido, feito de maneira significativa e animadora. Ele deve ser, às vezes, o equilíbrio para a disciplina que você, como pastor, deve também exercer. Fique alerta para ver quem do seu povo precisa de restauração espiritual e encorajamento. O pastor ainda deve dar orientação ao seu povo. Como líder espiritual, o pastor é vigiado tão de perto e suas palavras e um exemplo geralmente são tão seguidos que ele guia ou desvia os cristãos em muitos aspectos da vida. Os princípios que ele proclama e os padrões bíblicos de sua conduta que ele ensina podem ter um efeito profundo sobre as pessoas. As atitudes e os atos justos delas afetam então a sociedade e o governo. O pastor deve ajudá-las a ter um comportamento tão justo que venham a tornar-se o sal da sociedade e a luz cristã nas trevas seculares e pagãs à sua volta. Este é o significado das palavras: guia-me pelas veredas da justiça por amor do seu nome. Por amor do seu nome significa tanto de acordo com a sua natureza santa, como pela honra do seu nome. Os padrões bíblicos ensinam trabalho árduo, integridade no emprego e em tudo mais, despesas frugais e socorro aos necessitados. Isto não só ajuda a igreja a gerar um impacto sadio sobre a sociedade, como também traz recompensas do Senhor. Deus abençoa os crentes com paz, bênçãos físicas e espirituais e algumas vezes até prosperidade pessoal. Assim como o aconselhamento é uma das principais funções do Espírito Santo, é também um aspecto importante do ministério do pastor. A palavra grega parakletos, que Jesus usou como um nome para o Espírito Santo em João 14, pode ser traduzida por consolador, ajudador ou conselheiro. De fato, algumas traduções bíblicas preferem conselheiro. O Espírito Santo nos é dado para guiar-nos a toda a verdade e de muitas outras formas. Ele ama guiar cada cristão. O Espírito Santo é o conselheiro de todo crente, mas ele está especialmente disposto a equipar você como pastor para guiar no aconselhamento de pessoas que estejam sob a sua liderança. Se você tiver um coração de pastor, perceberá constantemente a necessidade de ensino e aconselhamento amoroso, sábio e bíblico. Você precisa orar sempre e pedir o conselho do Espírito e a unção neste aspecto do seu ministério. Você se torna o amigo leal e conselheiro do seu povo. Ele, em geral, dá valor especial ao seu conselho porque o reconhece como um representante de Deus. Você deve cuidar para que o Espírito o guie, enquanto, por sua vez, guia e aconselha os outros. O pastor deve ficar com o seu povo nas horas de necessidade, assim como Davi sabia que Deus, o seu pastor, estava perto dele, quando diz, Salmo 23:4, Tu estás comigo. A tua vara e o teu cajado me consolam. Especialmente nessas horas de necessidade, o seu povo deve também saber que você, o seu pastor, está sempre disponível e pronto para compartilhar seus problemas. Em momentos de doença, morte, problemas familiares e outras crises da vida, você deve, como pastor, ir até eles com a maior brevidade possível. Você pode ajudar muitas vezes a suprir as suas necessidades, mas a sua presença ao lado deles dá segurança. É para isso que existe o pastor. Davi sentiu-se fortalecido, porque, como disse Deus, tu estás comigo. Muitas vezes você, como pastor, não saberá sequer o que dizer, não poderá fornecer as respostas que eles tanto almejam, mas pode estar com eles. Essa é a hora de mostrar o amor compreensivo de Cristo, a hora de rejubilar-se com os que se rejubilam e chorar com aqueles que choram. Esses momentos de crise têm prioridade sobre quase tudo mais. Você, como pastor, talvez não possa fazer uma visita tão longa quanto gostaria. De fato, talvez não seja sábio demorar-se muito nessas horas, mas pelo menos você deve ir tocar a vida deles com a bênção e orar com eles.
Existem momentos em que pode ficar sentado em silêncio por mais tempo junto a um leito de hospital, só para estar com eles. Caso não possa, vá até lá por um momento. A oração é, em geral, a bênção mais importante que você pode deixar. Se for conhecido como pessoa de Deus e de oração, a sua intercessão será ainda muito mais desejada e significativa. Algumas vezes, uma crise espiritual de alguém não salvo, não relacionado com a congregação ou objeto de oração da congregação há longo tempo, pode ter precedência sobre a doença de um membro da congregação. Isto será normalmente compreendido se você, como pastor, tiver preparado seu povo, ensinando a ele uma preocupação constante com os não salvos. Ele compreenderá porque tal crise de alguém não salvo tem prioridade sobre tudo mais. O pastor deixa as 99 ovelhas no aprisco para poder buscar a perdida. Algumas das bênçãos recebidas por Davi, da parte de Deus, são tais que só Deus pode dá-las. Só Ele pode ungir com o Espírito, simbolizado pela unção com o óleo. Só Deus é a fonte da bondade e do amor divinos. Mas você, como pastor de Deus, seguir os 5 papéis precedentes modelados segundo o pastoreio do próprio Deus será a bênção constante para o seu povo, povo que Deus quer que seja. Foi para isto que Deus o chamou e o ungiu para ser pastor.